O Savarino é aguardado hoje, no Rio de Janeiro, e a reunião com o Botafogo marcada para amanhã, inicialmente. Vamos ver. O Savarino, Ilan, ele não queria sair do Botafogo. Houve um burburinho lá atrás, no ano passado, de uma ida dele para o Lyon. Aí a família quis ficar, ele também, porque ele tinha essa possibilidade. O Textor deu a ele essa possibilidade. Quando estava tudo certinho ainda entre Botafogo e Lyon, dentro da Eagle, ele não foi. A torcida fez até uma bandeira especificamente para o Savarino, que foi lá para Leste Superior no jogo contra o Cruzeiro. Ele quis ficar. Aí agora, nessa janela que o Botafogo está tentando negociar o Savarino, ele não se interessou em ir pro Atlético Mineiro. O São Paulo chegou a ligar para ele, não quis ir pro São Paulo, pro Corinthians também, e não estava querendo sair do Botafogo. Só que o Botafogo quer negociar muito em função desses índices físicos do Savarino em 2025, porque taticamente ele até se enquadra naquilo que pensa o Martin Anselmi. O Martin Anselmi, além do 4-3-3 que muitos treinadores adotam, também gosta muito desse time com 3 zagueiros, aí um 3-4-2-1, o Savarino pode ficar na dupla de meias, como já fez com o Almada, por exemplo, que vinha muito da esquerda para dentro. No 3-4-1-2 ele pode ser segundo atacante, como já jogou com Arthur Jorge. Então, taticamente, ele até se enquadra no perfil do Martin Anselmi. A questão é física, o salário também muito alto, Botafogo querendo reduzir a folha, e além do fato do Botafogo poder receber uma compensação financeira, e um jovem promissor, que é o Wallace Davi. Por isso também o Botafogo pensa, de fato, em negociar o Savarino com o Fluminense, e agora quer ouvir do jogador, que até o momento mostrou muito interesse em permanecer no Botafogo. Vamos ver se, pelo menos permanecendo no Rio de Janeiro, ele vai querer ir para o Fluminense. Essa informação, inclusive, sobre o desejo dele de permanecer no Botafogo foi trazida hoje, inclusive, pelo Giba Pérez, lá do GE. Também é. De que a vontade dele, a princípio, continua sendo permanecer no Botafogo. O que a gente sabe, no macro, é o seguinte: ele não quer sair do Rio de Janeiro. Então isso ajuda o Fluminense caso ele tenha que sair do Botafogo. Por isso ele recusou essas outras propostas de clubes de fora do Rio de Janeiro. Caso ele saia do Botafogo, a chance dele para o Fluminense é muito grande, até porque o Fluminense já se acertou com o Botafogo. Mas ele é aguardado hoje, supostamente vai ter essa reunião hoje, e a gente deve ter ou pode ter uma resposta ainda hoje sobre Savarino saindo do Botafogo para o Fluminense ou o fico dele. Também. Se ele se entender com o Botafogo. Mas sim, o staff dele tem essa percepção de que parece que o Botafogo está querendo empurrar ele para fora. Está querendo negociar, está querendo se livrar dele, seja por razões físicas ou talvez também econômicas. Físicas e econômicas. Nessa situação atual, né? É o peso na balança, é isso aí. Pois é, ele teve muitas lesões, não me lembro agora quantas de cabeça não, mas acho que foram 5 ou 7 lesões no ano de 2025. Então é um cara que, não estamos nem falando de condição física, estamos falando mais até de condição clínica. É um cara que teve muitos problemas clínicos, ficou de fora de vários jogos do Botafogo, teve 5 ou 7 lesões, de novo, não lembro de cabeça aqui, mas foram no mínimo 5 lesões que o tiraram de jogos do Botafogo na temporada de 2025. Ainda assim, o Fluminense fez uma proposta firme a ele, ao Botafogo, há um entendimento, pelo que se sabe, o Fluminense vai pagar ao Botafogo, caso aconteça um negócio, 18 milhões de reais pelo Savarino, mais a cessão, em definitivo, do volante Wallace Davi, de 18 anos. Acho um negócio que você poderia questionar pela cessão de um jogador tão jovem como é o Wallace Davi. O Savarino tem 29 anos? 29. O Wallace Davi é um menino que se conseguir se consolidar, se realmente vingar, se der certo, pode ser vendido por um excelente valor daqui a pouco. E tenho certeza que é de olho nisso que está o Textor, que está o scout do Botafogo, porque o Wallace Davi, de fato, fez jogos muito bons na base, chegou a jogar o Campeonato Carioca no ano passado, é um jogador muito promissor. Porém, no cenário realista do Fluminense, no que eu vejo de cenário do Fluminense hoje, o Wallace Davi não será aproveitado. Ele não será sequer testado. Primeiro porque isso aí é tradição no Fluminense, de não aproveitar jogadores da base. É raríssimo a gente ver um jogador com 18 anos, mesmo com 19, com 20, ter oportunidade real no time titular. E isso aconteceu recentemente esse ano. Às vezes nem só da base, jogadores jovens contratados por muito dinheiro, como foi o caso do La Vega, às vezes não são nem escalados, não são nem relacionados. Então eu não vejo, realisticamente falando, o Wallace Davi sendo aproveitado nessa temporada no Fluminense, a não ser agora no Campeonato Carioca. Ele já se reapresentou, está treinando, acho que ele jogaria no Campeonato Carioca, mas só isso. Já jogou no ano passado, fez um bom papel e não adiantou nada. E hoje, tirando essa situação da base ser muito mal aproveitada, muito subaproveitada no Fluminense. O Zubeldia também, né? O Zubeldia, que também não... Mas não é, além do Zubeldia, trabalhar com garotos, e além do Zubeldia, o Fluminense hoje tem Martinelli e Hércules.
O Wallace Davi vai tomar o lugar de um desses dois? Não vai, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. E outra, tem o Nonato, que é um jogador que tem prestígio com o Zubeldia. Enfim, o Fluminense tem muito jogador pro setor ali. Tem muita gente na frente do Wallace Davi. Então, sendo realista do que é hoje o cenário do Fluminense, o contexto do Fluminense, eu acho um bom negócio pro Fluminense, se sair. Ainda que você esteja pagando 18 milhões de reais e cedendo um jogador que, se vingar, daqui a pouco pode valer 18 milhões de euros, né? Se por acaso se consolidar. Mas nem todo jogador também se consolida, né? Não é porque ele jogava bem na base que ele vai ser um jogador que vai dar certo no Botafogo ou mesmo no Fluminense, no profissional. Então o Fluminense aguarda esse sim para hoje, mas temos essa informação sua, corroborada pelo GE, de que o Savarino prefere ficar no Botafogo. Não só preferia naquela época, como ainda prefere hoje. Por toda a questão, tá adaptado, tem a idolatria do torcedor, você muda de ambiente, ele deve ter um bom ambiente no Botafogo, apesar de tudo. Eu acho que a chance do Fluminense é o seguinte, se eles sentirem, o Botafogo falando, não, cara, a gente não quer mais você aqui. Né, a gente vai ser melhor para todo mundo. Aí, se ele sentir isso aí, pode ser que venham sim pro lado do Fluminense. Em relação... Alguém quer falar alguma coisa do Savarino, Raíza? Eu gosto muito do Savarino. Eu acho que ele teve uma temporada complicada, né? Não conseguiu repetir a boa temporada que ele fez no ano retrasado. Foi um ano de muitas lesões também. Acho que um ano em que ele ficou devendo no Botafogo, mas eu acho que ele ainda pode ser um jogador muito útil pro Botafogo. O Botafogo tá dando de um transfer ban. Por mais que algumas pessoas acreditem que isso vai ser derrubado com um pouco mais de facilidade, eu acho que, não, pelo que eu tenho visto na imprensa americana, né, não me parece que vai ser tão fácil assim para o Botafogo. E daqui a pouco já começam as competições. A gente está falando, e às vezes a gente esquece que o Campeonato Brasileiro vai começar agora, em 3 semanas, 2 semanas 29, e meia, dia 29, 28. Então você precisa arrancar bem no Campeonato Brasileiro, é primordial para a sequência da competição, para os seus planos dentro da competição. O Botafogo está numa pré-Libertadores, então já em fevereiro o Botafogo tem agenda, né? Então talvez seja um pouco nocivo até para o Botafogo esse tanto de trocas nesse momento em que tá difícil para inscrever os jogadores. Eu, se fosse o Botafogo, não abriria mão do Savarino, não.